Olá, meus queridos, é uma alegria mais uma vez poder falar com você. Deus tem um recado para você neste momento. Eu gostaria que você neste momento abrisse o seu coração, a sua mente e permitisse que o Espírito Santo penetre no seu mais íntimo. Escute a voz do Espírito Santo. Ele tem algo muito importante a lhe dizer neste momento. O tema da nossa mensagem é a ponte sobre o abismo. Sabe, vivemos num mundo onde há um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. O mundo das trevas e o mundo da luz. E Jesus é uma ponte que liga o homem das trevas para a luz. Portanto, eu gostaria que você, neste momento, permitisse que Jesus fale ao seu coração. Escute bem o que Deus tem a lhe dizer neste momento. Eu estou aqui para falar com você da palavra de Deus. O que Deus tem revelado em sua palavra. Sabe, o homem foi originalmente dotado de nobres faculdades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. E seus pensamentos eram puros e seus desejos eram santos. Mas por causa da desobediência, por fato dele ter desobedecido a Deus, Adão e Eva terem comido do fruto da árvore da vida que Deus havia proibido, sua mente se tornou pervertida e o egoísmo suplantou o amor. E por que o egoísmo suplantou o amor? Porque infelizmente o caráter de Satanás foi transferido para a raça humana. Todo ser humano que nasce de uma mulher, como diz em Salmos 51, verso 5, nasce em pecado. Nasce com uma mancha, nasce com uma tendência pecaminosa. Por causa da transgressão, sua natureza tornou-se tão enfraquecida que ele, por sua própria força, não mais conseguia resistir ao poder do mal. Ele foi feito cativo por Satanás e assim teria permanecido para sempre se não houvesse a intervenção especial de Deus. Era propósito do tentador frustrar o plano divino da criação. Todo homem e encher a terra de miséria e sofrimento. Ele atribuiria todos esses males à obra de Deus ao criar o homem. Sabe, antes de pecar, o homem mantinha uma alegre comunhão com aquele que o criou. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, lemos assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mas depois do pecado, já não encontrava mais alegria na santidade e procurava esconder-se da presença de Deus. Esta ainda é a condição do coração não renovado. Quando o ser humano peca, a tendência é se afastar dos caminhos do Senhor. A pessoa não tem mais interesse de ler a Bíblia, as pessoas não têm mais interesse de orar, de ir para a igreja, de confraternizar com os irmãos. Por causa do pecado. O pecado, ele prende a pessoa. Provérbios capítulo 5, verso 22 diz que o pecado, ele nos acorrenta como se fosse uma prisão. Ele não está em harmonia com Deus, nem demonstra satisfação em relacionar-se com Ele. O pecador não consegue ficar feliz na presença de Deus e evitar a companhia dos seres santos, que são os anjos. E se lhe fosse permitido entrar no céu, nem lá haveria felicidade para o pecador, porque o céu é um lugar de paz perfeito. O espírito de amor altruísta que domina ali, onde cada coração reflete o infinito amor,
Um amor altruísta que se preocupa com o interesse dos outros e não de si mesmo? Ah, meus queridos, não despertaria o menor interesse em seu coração. Seus pensamentos, interesses e motivos seriam distintos daqueles que caracterizam os habitantes sem pecado que ali estão. Ele seria uma nota dissonante da música celestial. Para ele, o céu seria um lugar de tortura. É isso mesmo, o céu seria um lugar de tortura. Porque do que aproveitaria uma pessoa ganhar a salvação vivendo no céu, tendo um caráter corrompido? E desejaria esconder-se daquele que ali é luz e fonte de toda alegria? Não é um decreto arbitrário de Deus que exclui os ímpios do céu. Não, muito pelo contrário. Deus seria injusto se levasse pessoas com um caráter corrompido para o céu. Elas não seriam felizes. Eles ficam do lado de fora por se sentirem inadequados na companhia dos santos. Para eles, a glória de Deus seria um fogo consumidor. Prefeririam que logo viesse a destruição para que não tivesse de enfrentar o encontro com aquele que morreu para redimi-los. Amados, por nós mesmos é impossível escapar do abismo de pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. No livro de Jó, no capítulo 14, verso 4, nós lemos assim: quem da imundície poderá tirar alguma coisa pura? Ninguém. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 7, ele diz: o pendor da carne é inimizade contra Deus. Claro, os desejos da carne sempre faz aquilo que Deus não gosta. Os frutos da carne são contrários aos frutos do Espírito Santo, porque o ser humano é pecador. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas são importantes, mas nem caso, nem tem poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não transforma o coração, nem purifica as fontes da vida. É preciso que haja um poder que opere no interior, uma vida nova, vinda de cima, para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. E o Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, que opera esse milagre. Esse poder é Cristo. Somente sua graça redentora poderá vitalizar as inertes faculdades espirituais e atrair a pessoa para Deus, para a santidade. O Salvador disse, certa vez, se alguém não nascer de novo, jamais poderá ver o reino de Deus. Quando ele teve um encontro com Nicodemos, às escuras da noite, encontramos isso no Evangelho de 2 João, no capítulo 3, versículo 3. Jesus ali falando com Nicodemos: se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. A ideia é que preciso apenas desenvolver o bem que existe naturalmente dentro da pessoa. É um engano fatal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Precisamos estar na presença de Deus para contemplar a maravilha do teu Evangelho, pois do contrário, tudo de Deus será algo ofensivo para nós. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, verso 4, e no capítulo 3, versículo 7, encontramos as seguintes citações: não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Está escrito acerca de Cristo: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é o único. Não há outro nome igual a ele. O apóstolo Paulo, em sua carta, no livro de Atos, no capítulo 4, verso 12, diz assim: nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome pela qual podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Querido amigo, querida amiga que me ouve neste momento,
Eu estou aqui em nome de Jesus, movido pelo Espírito Santo, sendo usado por Ele neste momento para falar o teu coração. Sabe, a ponte que está sobre o abismo é poderosa, é Cristo Jesus, jamais poderá ser destruída. Faz 17 anos que eu sou um servo de Deus, e um dia, por volta dos 20 e poucos anos de idade, Deus falou forte no meu coração. Eu nasci num lar católico, e Deus falou para mim: você precisa estudar a Bíblia. E eu comecei a fazer um estudo bíblico com uma pessoa evangélica, e comparava as coisas que eu estudava com uma Bíblia católica que minha mãe tem em casa, edição Ave Maria. E eu pude ver ali que a verdade que eu estava aprendendo era contrária àquilo que eu tinha aprendido até então na igreja. E o Espírito Santo falou para mim: você precisa tomar uma posição ao lado de Deus. E eu tomei a minha decisão, fui batizado, assim como Jesus disse para Nicodemos: não importa que você nasça da água e do Espírito. E eu fui batizado, e faz 17 anos que eu sou um servo de Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guarda a lei de Deus, que reflete o seu caráter, que é amor. Não basta perceber o compassivo amor de Deus, enxergar na benevolência e a bondade paternal do seu caráter. Não basta discernir a sabedoria e a justiça de sua lei, para ver que ela está a ser alicerçada sobre o eterno princípio do amor. O apóstolo Paulo viu tudo isso quando exclamou: consinto com a lei, que é boa. A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Mas, em desespero, acrescentou com o coração amargurado: sou carnal. Sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Em sua carta aos Romanos 7, versículo 16, versículo 12 e 14, ele diz que é carnal, vendido à escravidão do pecado, porque o pecado ele domina o ser humano. Ele anelava a pureza, a justiça, coisas que por si mesmo não tinha forças para alcançar, e clamou: desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo sentiu o peso do pecado. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24, ele diz: desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o clamor que vem de corações atribulados de todas as terras e todas as épocas. Para todos existe apenas uma resposta. João Batista, quando estava no Rio Jordão batizando as pessoas, de repente apareceu um homem, e quando ele contemplou a face desse homem, ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista contemplou a face de Jesus Cristo, seu primo, da qual ele foi o precursor, preparando o caminho daquele que iria trilhar o caminho da salvação para todos aqueles que creram em seu nome. João capítulo 1, versículo 29 diz que Jesus é o Cordeiro. Esse Cordeiro representa aquele Cordeiro que Adão matou lá no Éden, quando ele pecou. Ali já era a graça de Jesus sendo estendida para o primeiro casal. São muitas as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar essa verdade, deixando-a clara para as pessoas que desejam livrar-se do pecado, do pesar, fardo da culpa. Quando Jacó, filho de Isaac, fugiu da casa de seu pai, depois de ter pecado enganando seu irmão Esaú, ficou abatido pelo sentimento de culpa, pois ele tinha enganado sua mãe, ajudou ele a pecar contra seu pai e contra seu irmão, solitário e desterrado, separado de todos os seus queridos. O pensamento que lhe doía no coração acima de todos os demais era o temor de que o seu pecado o tivesse separado de Deus e fosse abandonado pelo céu. Com muita tristeza, deitou-se no chão para descansar, e ao seu redor havia somente as colinas, acima nada mais que as estrelas do céu. Enquanto dormia, uma luz estranha iluminou sua vista. Subitamente, do lugar onde se deitara, viu grandes degraus sombrios que pareciam erguer-se até as portais do céu.
Sobre eles anjos de Deus que subiam e desciam das gloriosas alturas. Ouviu-se a voz divina numa mensagem de conforto e esperança. Ali Deus estava falando com Jacó, dessa maneira que foi revelado a Jacó aquilo que poderia suprir a necessidade e o desejo do seu coração. Ah, sim. Meu querido e minha querida amiga que me ouve, louvado seja o nome do Senhor pelo seu eterno poder. Glórias a Deus, aleluia, por toda a eternidade. Um Salvador, com alegria e gratidão, ele viu a revelação da maneira pela qual um pecador poderia a comunhão com Deus, poderia voltar-se para Deus. A mística escada do seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. Essa é a mesma mensagem que Cristo utilizou em sua conversa com Natanael, quando disse: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Evangelho de João, capítulo 1, verso 51. Por causa do pecado, as pessoas ficaram alienadas de Deus, a terra ficou separada do céu. Por causa do abismo que se abriu, deixou de haver comunhão entre Deus e as pessoas. Mas por meio de Cristo, a terra está outra vez ligada ao céu. Com seus próprios méritos, sim, Cristo estabeleceu uma ponte sobre o abismo, criado pelo pecado, de modo que os anjos podem manter a comunicação com a humanidade. Agora, neste momento que você me ouve, existe um anjo ao seu lado. O Espírito Santo está tentando penetrar no seu coração e levar você a uma vida de plena comunhão com Deus. Não resista, meu irmão e minha irmã. A vida é difícil, eu sei, nós temos problemas, às vezes a vontade de desistir, mas ainda há uma esperança, a porta da graça ainda não fechou. Cristo faz a conexão entre a humanidade caída, fraca e desamparada e a fonte do poder infinito. Serão vãos os sonhos do progresso do homem, como serão destituídos de sentido todos os esforços para enobrecer a humanidade se ela negligenciar a única fonte de esperança, que é Cristo Jesus. O apóstolo Tiago, em capítulo 1, versículo 17, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem variação. Não existe verdadeira excelência de caráter fora de Cristo. O único caminho para Deus é através de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Queridos, nada podemos fazer sem Cristo. Somos como trapo de imundície. Só somos justificados pela graça redentora de Cristo em nossa vida. A salvação é unicamente pela graça, sempre foi pela graça e sempre será pela graça. O coração de Deus ama os seus filhos com um amor mais forte que a morte. Ao dar seu Filho, Ele derramou sobre nós todos o céu em apenas uma dádiva, a vida, a morte e a intercessão do Salvador. O mistério dos anjos, os rogos do Espírito, a obra do Pai operando acima de tudo e por tudo. Meus queridos, o incessante interesse dos seres celestiais, tudo está sendo empregado em favor da redenção da humanidade. Deus está fazendo de tudo que Ele pode para resgatar o pecador, para resgatar você. E se você não der uma oportunidade a Jesus para que Ele resgate você das garras de Satanás, um dia você terá que sofrer as consequências por rejeitar esse amor infinito. E depois do milênio, quando a Nova Jerusalém descer sobre essa terra, antes de Deus mandar fogo do céu e consumir tudo, Ele vai passar na vida das pessoas que se perderam como um filme, todas as oportunidades que a pessoa teve e negligenciou todas elas. O maior presente que você tem é o hoje. O ontem já passou, o amanhã ainda não existe, é hoje. Jesus quer salvar a sua vida hoje, pois amanhã você pode estar morto. Contemplamos o precioso sacrifício que foi feito por nós. Esforcemos-nos para apreciar o valor do empenho e da energia que o céu está disponibilizando para buscar os perdidos e levá-los de volta para a casa do Pai. Meus queridos, se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, volte.
Volte, porque poderá ser tarde demais para você em algum momento. E se você não tem envolvimento com o Evangelho, permita que Jesus mostre para você que Ele existe, que Ele é verdadeiro. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam existir. As grandiosas recompensas de fazer o bem, as alegrias do céu, a companhia dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e de seu Filho, e enobrecimento e a extensão de todas as nossas forças através da eternidade. Não seria tudo isso um grande incentivo para que desejássemos consagrar nosso coração em amorável serviço ao nosso Criador e Redentor? Claro que sim. Por outro lado, os julgamentos de Deus pronunciados contra o pecado, a inevitável retribuição e degradação do nosso caráter e a destruição final são apresentados na palavra de Deus, no livro de Apocalipse e Mateus capítulo 24, para alertar-nos contra o servir a Satanás. Não deveríamos então ter em grande consideração e misericórdia em Deus? O que mais poderia Ele fazer? Busquemos, pois, relacionarmos com aquele que nos amou, com maravilhoso amor. Utilizemos os meios que nos foram dados para que sejamos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos, ministradores, e a harmonia e comunhão com o Pai e com o Filho. Meus amados, Deus está falando ao seu coração. Deixe Jesus entrar no seu coração. Permita que o Espírito Santo remova do seu coração esse sentimento que está te consumindo como um câncer. Você que tem andado desgarrado dos caminhos do Senhor. Você que tem crido em Jesus, mas não tem servido a tua palavra, não tem obedecido o teu Evangelho. Por favor, permita que o Espírito Santo te encoraje, te dê forças, pois é Ele que nos dá forças para vencer o inimigo, de suportar os problemas, as provações, as tribulações que sobrevêm sobre nós. Às vezes é comum a gente pensar que Deus é injusto, pelo fato de nós passarmos por grandes tribulações, mas existe uma bênção em tudo que nós passamos. Deus é justo. Deus é sábio, e tudo que nós passamos de sofrimento, existe uma razão, existe um porquê, existe uma bênção por trás. E lá no céu, quando os justos estiverem ao lado de Cristo, Ele vai mostrar para essa pessoa, dos momentos tristes que passaram aqui na terra, por que eles não foram abençoados naquele momento, por que Deus não livrou eles de um problema. E Jesus vai mostrar para eles o eterno amor que Ele teve por essas pessoas e por você. Sabe, infelizmente muitas pessoas se revoltam com Deus por não entender como Ele age. Meus queridos, nós somos seres infinitos em ignorância. Não podemos compreender a magnitude de Deus dentro de uma mente corrompida pelo pecado. Infinitamente somos corruptos. Só quando Cristo voltar teremos um corpo glorificado e uma mente perfeita como a de Adão antes do pecado. Abra o teu coração. Nesses últimos dias, nesse século 21, todo ano acontecem tragédias, coisas terríveis. Precisamos tomar uma decisão hoje, agora, nesse momento. A salvação é hoje, não é amanhã. Se você tem sido uma pessoa materialista, buscando glórias pessoais, se alimentando de desejos carnais, desejos efêmeros e transitórios que não te aproximam de Deus, saiba que tudo isso vai cair por terra um dia. A única coisa que a gente leva para o céu é o nosso caráter, somente o nosso caráter. E se esse caráter não for permitido ser moldado, ser blindado por Cristo, vamos ficar aqui nessa terra desolada e vamos perecer juntamente com o diabo e seus demônios. Com certeza não é isso que você quer. Com certeza não é isso que você quer. Veja a natureza, contemple diante dos seus olhos as maravilhas de Deus, mesmo em meio a um pecado. O céu é muito mais belo do que essas imagens lindas que você está vendo na tela do seu computador, da sua televisão. O que Deus tem reservado para nós, meus queridos, está acima e além da nossa compreensão humana. Aceite Jesus agora. Não lute. Não seja inflexível. Não seja tolo. O princípio da sabedoria
é o temor do Senhor, quer fazer a sua vontade, permitir que Ele atue em nossa vida, submeter a nossa vontade em sua segunda vontade dEle. Meu querido, neste momento eu gostaria de orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Maravilhoso Deus e sublime Pai, que habita no terceiro céu, em seu santuário celestial, Jesus está do teu lado, do lado direito, intercedendo por nós, porque Ele é o nosso advogado. Mas vai chegar um momento que Ele será o juiz. Quando Ele vier nas nuvens do céu com poder e glória, retribuirá a cada um o galardão segundo cada um merece. E eu peço a Ti, ó Pai, que tenha misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo. Esse meu irmão, essa minha irmã que está nesse momento me ouvindo, que está passando por algum problema sentimental, de relacionamento, algum problema na saúde, algum problema no trabalho, seja lá qual for o problema. Essa pessoa talvez está desesperada, não sabe o que fazer, quem sabe está querendo se suicidar, achando que isso vai resolver o problema. Sem que essa pessoa perceba, o inimigo está levando ela para o matadouro, neutralizando a sua razão através do sentimento, fazendo ela agir por impulso. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que envie anjos neste momento até essas pessoas, para impedir que elas façam tal besteira, pois poderá ser tarde demais e não terá como voltar. Pai querido, tenha misericórdia dessas pessoas, fale ao coração delas, faça o que tiver que fazer, mas impeça elas de fazer uma besteira, de algo que elas vão se arrepender por resto da vida. Fale ao coração dessas pessoas neste momento, Pai. Mostre para elas de alguma forma o seu infinito amor. As pessoas são egoístas e por isso não entendem que a maior prova de amor foi a morte de Cristo. Jesus Cristo foi o maior presente que o Senhor nos deu até hoje. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, eu rogo ao Senhor por essa pessoa, por este irmão, por esta irmã, que tanto está sofrendo por algum motivo, angústia no peito, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber com quem conversar. Aqui ajuda a buscar. Talvez está entrando no mundo das drogas, bebidas, prostituição, promiscuidade. Misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Misericórdia. O inimigo tem levado milhões de pessoas para uma vida de pecado, uma vida de ruínas. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo em poder. Queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. Faça as pessoas entenderem que a melhor coisa que elas podem fazer é tomar uma decisão ao lado de Cristo. A melhor coisa a se fazer nessa vida é ser um cristão, é andar nos teus caminhos, obedecer a tua palavra, seguir o teu evangelho, mesmo diante oposição, mesmo sendo difíceis, mesmo tendo que enfrentar a família, a sociedade. Mas a melhor coisa deste mundo é ser um cristão, é servir o Senhor, é refletir o caráter de Cristo, porque um dia teremos a coroa da vida eterna e seremos levados para o céu e viveremos para sempre. Pai querido, em nome de Jesus eu oro. Amém.